Muitas vezes nós associamos a fidelidade a uma característica de quem tem um bom caráter. Só que, na verdade, ela é o princípio, ela se manifesta de muitas maneiras, mas ela é um princípio. Assim como eu aprendi em Provérbios com Salomão, que o temor do Senhor é o princípio de todas as coisas, da sabedoria, da disciplina, e só os insensatos desprezam essa sabedoria, essa disciplina. A fidelidade, ela precisa ser um princípio cravado em nosso coração. Quando nós falamos de fruto do Espírito, nós estamos falando do caráter de Cristo, do caráter de Deus. E nós temos acesso a isso através do Espírito Santo. Esses pontos que são colocados como virtudes, na verdade, são princípios que nós precisamos adotar para a nossa vida. É a base, assim como Jesus fala do homem prudente que constrói a sua casa na rocha, fala sobre o fundamento. São coisas que nós precisamos ter como princípios e agir a partir desses princípios. Hoje nós vamos ver a fidelidade como um princípio e a gente vai perceber a importância dela em todas as áreas da nossa vida. O estudo de hoje é sobre fidelidade, sobre fé. Então, bora pro diário de hoje. Já pega o seu cafezinho, sua louça para lavar, sua Bíblia para anotar, seu caderninho e vamos para mais um estudo. Nós costumamos associar fidelidade a relacionamento principalmente. E de fato é uma nuance, é uma maneira dela se manifestar. Mas hoje nós vamos falar de uma maneira que vai abranger muitas outras coisas. A gente vai colocar a fidelidade como princípio e base. E não como um adereço ou como uma característica apenas, ok? Mas sim no fundamento de tudo. Para falar sobre isso, eu preciso falar sobre a fé. Em algumas traduções, como eu falei no começo, essa virtude ela vem chamada de fé. É usado porque as duas acabam tendo a mesma função. Eu coloquei aqui que fé é a origem em nós da fidelidade. A fidelidade é a ação da fé. Quando você vai para o Google e pesquisa, você vai ver que uma das definições de fé é crença, é acreditar em algo. E a fidelidade é você agir de acordo com o que você acredita. Ou seja, elas estão completamente interligadas. Não tem como você manifestar sua fé sem ser fiel e não tem como você ser fiel sem ter fé. Jesus na Bíblia ele fala que ainda que a sua fé tenha o tamanho de um grão de mostarda, ela é o suficiente para mover montanhas. Então, se você crê em Jesus, você tem fé, ainda que seja pequena, você tem fé. E se você acredita em Jesus, você precisa agir de acordo com o que você acredita. Entende? Você manifesta isso. Por isso eu digo que a fidelidade, ela é um princípio. Ela não é só uma característica. Quando nós olhamos para o fruto do Espírito, ele é o caráter de Cristo. Então, eles são princípios que precisamos ter em nossa vida. Na Bíblia, quando a gente pensa em fé, a gente vai para Hebreus, você percebe que a fé é acreditar naquilo que não se vê. Muitas vezes a fé, ela não vai ser entendida, ela não vai ser compreendida e ela não vai ter explicação. Mas ela existe e você precisa agir de acordo com ela. Ok? Dito isso, vamos para fidelidade. Para falar sobre fidelidade de uma maneira aberta e para levar para todas as áreas da nossa vida, eu vou trabalhar em 2 pontos principais. É a confiança e a constância. 2 nomes assim bem parecidos. E por que esses são 2 pontos principais? Uma coisa importante sobre a fé e a fidelidade é que elas precisam ser exercitadas. Para elas crescerem é como um músculo. Para você ter cada vez mais força, você precisa forçar mais ele. E nós exercitamos a nossa fé através de uma coisa principal. Eu acredito que essa é a principal coisa para exercitar a fé. É a lembrança. Deus, ele instrui que Moisés, ele faça um memorial. Ele escreva os 5 primeiros livros da Bíblia. Para quê? Para que o povo, quem não viveu aquele milagre, para que eles se lembrem da fidelidade do Senhor, do cuidado do Senhor. Para que no dia ruim eles se lembrem que eles foram tirados do Egito.
para que eles não se esqueçam e se desviem dos caminhos de Deus. Então, ter memória ativa de todas as coisas que Deus já fez por você é muito importante para exercitar a sua fé. É muito importante orar, é muito importante ler a Bíblia, ter esse momento com Deus, porque assim nós alimentamos a nossa fé, exercitamos e ela vai crescendo. A nossa fé ela é testada no dia mau, ela não é testada no dia bom. Ela é testada quando as coisas acontecem contrário ao que a gente quer. E é nessas horas que a gente precisa olhar para trás, para aqueles momentos que você sabe que você só viveu porque Deus estava lá, porque Deus te ajudou, porque Ele te deu a mão, porque Ele resolveu, porque Ele interviu. Então, é muito importante que a gente tenha essa cultura de fazer memoriais em nossa vida, sabe? De sempre lembrar de quando Deus cuidou de nós. Isso é o principal para a gente poder exercitar a nossa fé. Indo para confiança e indo para constância, o que acontece? Essas duas palavras, elas estão envolvidas no significado da palavra fidelidade. Porque você só é fiel, como disse, ao que você acredita. E você é uma pessoa fiel quando você é confiável e quando você é constante. Confiável é o quê? É cumprir com a sua palavra. Você diz, vou fazer e você faz. Você diz, não vou fazer, não faço. Num casamento, que é onde a gente normalmente associa essa palavra, a fidelidade, a gente só consegue ter a confiança em quem a gente conhece, em quem a gente vê as ações e vê essa pessoa agindo com coerência de acordo com o que ela fala. Ou seja, a pessoa diz, vou fazer e faz. A pessoa diz, não vou fazer, não faço. Quando você der a sua palavra sobre algo, você precisa cumprir com a sua palavra. Assim você trabalha a confiança. E quando você é essa pessoa confiável, você tende a acreditar mais nas pessoas. Porque faz parte da sua cultura, é um princípio seu, ok? Então você não fica desconfiando de todo mundo, porque como você não faz, você não acredita que as pessoas façam. A gente precisa sim ser atentos na nossa vida, porque o próprio Jesus fala que nós precisamos ser atentos. Mas a gente também precisa confiar, assim como a gente age de acordo com a confiança que nos entregam. Partindo para a próxima, constância. A constância, ela é você fazer mesmo sem vontade. É você permanecer mesmo que você queira ir embora. Por quê? Porque você é uma pessoa confiável. Você deu a sua palavra. Então, ainda que você queira abandonar o barco, você vai continuar, porque você vai cumprir com o que você falou. É por isso que é tão importante a gente tomar cuidado com o que a gente promete na hora feliz, com o que a gente abre mão na tristeza. A gente precisa tomar cuidado com as alianças que fazemos e com as pessoas que a gente faz acordos. Por quê? Porque uma pessoa de princípio, ela vai se ver obrigada a cumprir aquilo. Entende? Então você precisa estar muito atento quando você for fazer qualquer tipo de acordo. Porque se você é fiel, você não vai abandonar o barco no meio. Entende? No meio do caminho. E a dificuldade, eu pelo menos, luto muito com essa questão da constância. Por quê? Normalmente, nós somos motivados pelas nossas emoções. E a gente faz as coisas quando a gente se sente motivado a fazer. Mas não é todo dia que você se sente motivada a orar. Não é todo dia que você se sente motivada a ler a Bíblia, a fazer um estudo, a ver um vídeo de meia hora. Não é todo dia que você tem essa motivação. Só que uma pessoa constante, quando ela tem um objetivo e ela é fiel a esse objetivo, ela faz ainda que ela não queira. O nome disso é disciplina. Lembra que eu falei lá no comecinho que Salomão fala que os insensatos desprezam a disciplina e a sabedoria. Então, se você quer ser uma pessoa sábia e fiel, você precisa ter constância. É fazer mesmo que você não queira, mesmo com preguiça, mas não deixar de fazer. Fazer o que precisa ser feito. E bem feito, de preferência. Eu gostaria de falar agora, antes de entrar nas outras áreas, sobre a fidelidade de Deus. Não tem como a gente falar
de fidelidade se a gente não falar da fidelidade de Deus. Salmos 33, versículo 4 fala: pois a palavra do Senhor é verdadeira, Ele é fiel em tudo o que faz. Deus, Ele cumpre as suas promessas. A gente vê em muitos lugares na Bíblia, mas eu separei aqui 2 Samuel 22, 31. O caminho de Deus é perfeito, as promessas do Senhor sempre se cumprem. Ele é escudo para os que nele se refugiam. A fidelidade de Deus, ela não depende da nossa. Em 2 Timóteo 2,13 fala: se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo. Esse texto, ele não está te dando autorização para ser infiel, não. O que ele está ensinando aqui pra gente é que a sua palavra não pode depender do cumprimento da palavra do outro. Se você está num relacionamento, casamento, amizade, sociedade, as suas ações não podem depender do que o outro faz. Eu falei isso há muito tempo. Eu sou um espelho. Eu te trato do jeito que você me trata. Isso é um erro. Isso é um erro. Por quê? Porque isso mostra que você não tem uma personalidade formada, uma identidade formada. Você age de acordo com as circunstâncias da sua vida. E isso não é ser constante. Quando nós somos constantes, quando a gente acredita em algo e vive de acordo com o que acredita, a gente tem uma personalidade só em qualquer lugar, em qualquer situação. Então, se você é uma pessoa fiel, você vai ser fiel ainda que o outro não seja. A gente não tem controle sobre o que o outro faz, mas a gente tem controle sobre o que nós fazemos. E nós não podemos agir de acordo com a ação do outro. Se a outra pessoa é mal educada com você, você não é um espelho e devolve a má educação. Você é uma pessoa educada, você é uma pessoa centrada, você é uma pessoa que controla as suas emoções. Então, você vai ter a ação certa, independente da ação da outra pessoa. Então, se você assume o compromisso, você vai ser fiel a esse compromisso, não por causa da outra pessoa, mas sim por causa do seu caráter. Mas sim porque você é um representante de Cristo e como ele você não pode voltar atrás na sua palavra, entende? E eu sei que é muito difícil a gente superar traições, porque a gente acha que a infidelidade, a traição ela é só física, mas existe traição emocional, existe traição de muitas maneiras. E superar essas traições geralmente é muito difícil. É muito difícil porque elas vêm de pessoas que nós confiamos. A gente não se sente traído porque não temos nenhum tipo de relacionamento. Então, é preciso, eu vou entrar agora num tema que eu também não vou me aprofundar, porque senão daria 2 horas de vídeo, mas é preciso nós termos ciência de uma coisa, a gente ter consciência de uma coisa. Em Mateus 7,2, Jesus fala: pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e a medida que usarem, também será usada para medir vocês. Isso aqui é uma palavra, às vezes, dura para quem é muito magoado, para quem já foi traído, para quem carrega uma cicatriz, principalmente de traição, seja ela qual for, no casamento, na amizade, na família. Quando a gente carrega uma dor, a gente costuma alimentar essa dor. E ela vira uma mágoa, ela vira um ódio, ela vira uma ferida, ela fica uma ferida aberta, uma gangrena, pulsando. Às vezes ela até forma uma casquinha, mas toda hora a gente vai lá e arranca essa casquinha. Essa palavra, Jesus está falando que nós não podemos julgar o outro. E a mesma medida que a gente usar para perdoar o outro é a medida que vai ser usada para nós. Quando eu falo de perdão, eu não falo sobre você beneficiar o outro. Eu falo sobre você beneficiar a si mesmo, porque você deixa esse peso para trás. Você entrega para Jesus. Como é que a gente perdoa? Eu vou falar de uma maneira muito rasa, mas a maneira que eu perdoo, eu uso isso na minha vida, eu aprendi assim. Eu apresento para Deus a minha dor. Eu falo: Senhor, o Senhor viu o que fulano fez comigo, o Senhor viu a situação, o Senhor conhece o meu coração, o Senhor sabe o que eu fiz de certo e errado. Eu quero julgar. Eu falo para Deus: eu quero julgar. Eu quero muito julgar. Eu quero xingar, eu quero gritar, eu quero bater, eu quero espernear. Mas a sua palavra fala que eu preciso perdoar. E eu não consigo.
Então me ajuda no que eu não consigo, Senhor. O Senhor falou na sua palavra que o que é impossível para o homem é possível para Deus, porque para Deus nada é impossível. Então, para mim isso aqui é impossível. Me ajuda. E aí eu falo o nome da pessoa em voz alta. Eu falo, eu perdoo fulano por causa disso, disso e disso. Eu me senti ferida por causa disso, disso e disso. Me mostra, Senhor. Sonda o meu coração, assim como diz em Salmos, eu não vou lembrar qual, Salmos, que é lindo, eu amo esse Salmo. Sonda o meu coração e vê se ele tá puro. E vê se tem alguma coisa em mim que precisa ser mudado também. Porque quando a gente lembra que nós somos falhos, quando a gente lembra dos nossos erros, a gente sai do lugarzinho de juiz. E aí a gente percebe que o que a pessoa fez com a gente fez com outra pessoa às vezes. O que te magoou aqui hoje, você faz exatamente igual com alguém. E aí você para de julgar. E aí você entende que você precisa daquele perdão do mesmo jeito que aquela pessoa também precisa. Porque eu já falei isso em outros vídeos, mas normalmente o que a gente enxerga de errado no outro, a gente tem de maneira camuflada. E aquilo incomoda tanto no outro porque você enxerga em você, mas não tem coragem de assumir. Geralmente, quando nós oramos por transformação do outro, a quem realmente precisa da transformação somos nós. E as coisas só vão começar a acontecer na sua vida quando você deixar de ter isso só aqui dentro e começar a agir. A fé, ela mora em nós, mas a fidelidade, ela é a fé em ação. Lembra que o intuito desse estudo é nós agirmos, nós trabalharmos de acordo com o que a gente aprende. Ter o conhecimento não muda a sua vida. O que muda a sua vida é você ter o conhecimento e aplicar ele. Então não basta você saber que você precisa de perdão, assim como outro, se você não praticar esse perdão. E é difícil, muitas vezes vai ser muito difícil de você conseguir praticar. Mas é necessário, porque a medida que você usar, vai ser usada para você, para te medir. Passada essa questão do perdão, que eu não quero me aprofundar, vamos para o próximo ponto. Eu gostaria de dar uma ênfase um pouquinho maior na constância, porque, pelo menos para mim, é uma dificuldade muito grande que tenho a respeito de novos hábitos. E eu sei que a grande maioria das meninas que estão nesse estudo do fruto, elas estiveram comigo no estudo de Provérbios. E eu vou dizer que alguns áudios desse estudo, eles foram adiados por alguns dias, porque as palavras que vinham eram duras. E eu falava, Senhor, acho que sou eu que tô querendo falar aqui, então eu vou deixar para amanhã. E uma dessas palavras, que foi uma que eu adiei por tempos, ela veio dura da mesma maneira depois de muitos dias, que era sobre nós sermos bons em todas as áreas. Que não adiantava ser boa mãe e ser mal filha, que não adianta ser boa esposa e má dona de casa, que a gente precisa levar isso para todas as áreas da nossa vida. Só que foi dito de uma maneira bem... E eu apanhei muito nesse capítulo de Provérbios, eu não vou lembrar qual foi. Mas o Espírito Santo, ele me pegou. E hoje, essa semana, estudando fidelidade, o Espírito Santo me pegou de novo e ele me trouxe esse áudio, né? Ele me trouxe esse estudo à memória, por quê? Muitas vezes, inclusive quando eu fiz o café aqui em casa para fechar o estudo de Provérbios, eu falei sobre isso. Muitas vezes, a gente acha que Deus, a vontade dele, ela é perfeita para nós, da nossa maneira, na nossa visão. Só que a vontade de Deus, ela é perfeita e agradável para ele. Então, muitas vezes, as dificuldades que nós temos, que nós enfrentamos, as pessoas difíceis que nós encontramos, elas são o que nós precisamos para moldar o caráter que Deus quer que a gente tenha. Às vezes, aquela pessoa que te tira do sério é justamente a pessoa que você precisa na sua vida. Porque é com a cobrança dela, é com a chatice dela, é com as reclamações dela, é com as críticas dela que você vai melhorar. Porque muitas vezes a gente é tão duro
que se nós encontrarmos alguém que fale bonzinho, mansinho, essa pessoa não vai acessar nosso coração. Então, às vezes Deus coloca essas pessoas difíceis no nosso caminho para moldar o nosso caráter. Por quê? Porque nem tudo o que a gente quer é o que a gente precisa. Muitas vezes o que nós precisamos está muito longe do que é o que a gente quer. E enquanto a gente não alinha a nossa vontade com a vontade de Deus, a gente bate com a cara no muro muitas vezes. Por que eu tô falando tudo isso? Porque nessa virtude, além de todos os pontos da fidelidade, eu me deparei, como da primeira vez, com a constância. Colocar novos hábitos na nossa vida. Quando eu falo com vocês sobre novos hábitos, sobre ler a Bíblia, sobre orar, para a gente poder se encher, a gente precisa esvaziar. Jesus fala que não se pode colocar vinho novo em odre velho, porque o odre não aguenta a pressão do vinho novo. A gente precisa, às vezes, abrir mão de muitas convicções e preconceitos que nós temos em nós para poder abrir espaço para o Espírito Santo entrar. Eu sempre falo que o Espírito Santo ele funciona como uma equipe de limpeza que entra na minha casa. Jesus ele fala, eu estou à porta e bato. Aquele que abrir, eu ceio com ele. O inimigo, ele não espera se abrir a porta, qualquer brechinha ele entra. Mas Jesus, o Espírito Santo, não. Ele quer ser convidado. Ele precisa saber que você quer que ele venha. Então, essa equipe, ela chega e você fala, olha, eu preciso que limpe a minha casa. Ele vai limpar onde você mostrar. Se você tiver uma porta fechada, num quarto todo sujo, se você não abrir, ele não vai abrir sozinho. A não ser que Deus tenha um plano específico para aquela área. Mas ele sempre vai te direcionar a abrir a porta. Quando você tem uma dificuldade que você não sabe como lidar com ela, Deus ele te dá a estratégia para você trabalhar essa dificuldade. Ele vai te dar a estratégia. O Espírito Santo, ele te confronta com a solução. Quem te acusa é o inimigo. Quem chega em você e fala, você é infiel, você é errado, você é isso, é o inimigo. Justamente para te afastar dos planos que Deus tem para você. Mas o Espírito Santo, ele vai vir aqui, ele vai te mostrar, olha, você fez isso e isso de errado. Mas o caminho de volta é esse aqui. Mais uma vez eu vou falar do filho pródigo. O filho pródigo, quando ele cai em si, ele tá com fome, sujo, sem roupa, na miséria. Mas ele encontra o caminho de casa. Porque o Espírito Santo direciona a gente de volta pro Pai. Ele não vai ficar te acusando. Isso é uma das maneiras que você aprende a discernir o que é o Espírito Santo e o que é a sua cabeça, o que é o inimigo, o que é que está tentando te afastar de Deus. Para falar sobre isso, sobre ser fiel e sustentar essa decisão todos os dias, ainda que pareça que não vale a pena, ainda que não adianta, eu quero falar para finalizar esse estudo sobre uma história que ela me emociona sempre que eu vejo. Eu me identifico muito com essa mulher. Muito, muito, muito. Não por causa dos erros dela, mas pela dureza do coração que ela tem quando ela encontra com Jesus. E mesmo assim, ela sai gritando para todos os cantos o que ela encontrou. Essa história, ela tá em João 4. Em grande parte desse capítulo. Mas eu quero dar ênfase num versículo antes de começar. No 26, fala, então Jesus declarou, eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Você sabe para quem que Jesus fala isso? Essa é a única vez que Jesus fala sobre si mesmo, ele se apresenta como Messias para alguém. Jesus, ele não se apresentou assim para os discípulos, nem para as autoridades, nem para os fariseus, ele não se apresenta assim para ninguém. Ele sempre se apresenta de acordo com o que as pessoas falam. Ele nunca falou, eu sou. Entende? Mas ele falou para essa mulher. Sabe quem é ela? É a samaritana do poço. Uma mulher que já tinha tido 6 homens numa época que isso não podia. Existe toda uma teologia por trás disso, mas não convém trazer aqui. Mas essa mulher, quando ela encontra Jesus, é meio-dia.
É um horário que as outras mulheres não vão buscar água. Ela vai sozinha. Por quê? Porque ela sofre preconceito. As pessoas apontam ela é mal falada na cidade. Ninguém quer estar perto dela, sabe? Ela é a escória da cidade. E ela é uma samaritana. E Jesus, ele desvia o caminho dele para parar naquele poço. E ele manda os discípulos para a cidade para comprar comida, justamente para ter um encontro com essa mulher. Essa mulher, quando Jesus chega para falar com ela, ele fala, me dá água, tô com sede. Ela fala, quem é você? Você é judeu, é homem. Por quê? Nessa época, judeu e samaritano não se davam bem, principalmente um homem falar com uma mulher. Mas Jesus fala com ela. E ele fala, se você soubesse o poder e quem está te pedindo água, você me pediria de beber. E a água que eu te daria, você nunca mais teria sede. Porque quem bebe dessa água do poço de Jacó, ele volta aqui amanhã, porque ele continua com sede. Mas quem bebe da água que eu dou, esse vai ter uma fonte que vai jorrar de dentro. Ela fala, então me dá essa água, eu quero essa água. E aí Jesus confronta o pecado dela. Ele fala, ok, chama lá seu marido. Ah, mas eu não tenho marido. Ele falou, verdade. Porque o que você tá não é seu marido. Você já teve vários. Mas esse aí nem é seu marido. Aí ela reconhece, nossa, eu vejo que o senhor é profeta. Então me diz uma coisa. Aonde que é o lugar certo de adorar? É aqui ou em Jerusalém? Por que que ela pergunta isso? Porque essa mulher, ela se sente tão suja. Ela é mal vista por todo mundo, que ela nem pode ir numa sinagoga adorar a Deus. Porque as pessoas não querem estar perto dela e provavelmente ela não se sente aceita. Ela crê em Deus e ela tem necessidade de adorar a Deus. Mas ela não se sente aceita em lugar nenhum porque ela se sente indigna. As pessoas tiram isso dela com os olhares julgadores. E aí ela pergunta para Jesus aonde que é o lugar certo. E ele fala assim, no 23, no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura, em espírito e em verdade. Ou seja, não importa onde você está, quem você é, o que você fez. O que Jesus olha para o seu coração. Como a gente está falando de fidelidade, a gente está falando sobre demonstrar essa fé e essa constância em tudo que nós acreditamos e no que nós damos a nossa palavra. Se você se sente indigno porque já errou, não importa o que você fez, desde que exista um arrependimento genuíno e ele seja verdadeiro e ele venha com mudanças. Porque essa mulher era uma mulher que não se sentia digna, porque ela tinha noção de tudo que ela era uma mulher que conhecia a palavra. Tanto que ela faz uma pergunta para Jesus que outras mulheres talvez não fariam. Mas ela faz porque ela conhece. Justamente por conhecer, ela reconhece o poder de Deus em Jesus. E quando fala sobre adorar em espírito, tá falando exatamente da época que nós vivemos. Nós vivemos o tempo da graça, em que a gente, para ter uma relação com Deus, a gente já não precisa estar dentro de uma sinagoga, a gente não precisa parecer ser o que não somos. Deus, ele procura justamente um coração quebrantado. E essa passagem me mostra que, assim como a do filho pródigo, não importa o quão longe você vá. Deus, o Pai, ele tá sempre te esperando. E quando Jesus fala isso para ela fala, eu sei que o Messias, chamado Cristo, está por vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Ela fala para Jesus, o Senhor é um profeta, mas eu sei que o Cristo, o Messias, quando ele chegar, ele vai explicar isso pra gente. E aí que Jesus fala, eu sou o Messias. Sou eu que estou falando com você. Aí imagina a cabeça dessa mulher, gente. Eu, justo comigo? Tem tanta gente melhor do que eu. Tem tanta gente com uma reputação melhor que a minha. Ele tá falando comigo. E aí, se você continuar lendo, você vai ver que os discípulos voltam com a comida e eles ficam meio... Acham estranho Jesus estar conversando com uma mulher num poço, uma samaritana.
E eles falam, vem mestre, vem comer. E essa mulher, ela só larga tudo. Quando ela escuta que Jesus é o Messias, ela fala, gente, esse homem tá falando comigo. Ela até esquece da água que ela foi buscar, ela vai-se embora. Ela vai com Deus. E aí, os discípulos vêm, conversam com Jesus, estranhando ele estar conversando com uma mulher. Ainda mais uma samaritana. Mas quando ela volta com um monte de gente. Porque ela chega na cidade falando, gente, eu encontrei um homem que falou tudo que eu tenho feito. Tudo que eu tenho feito ele falou. Será que ele não é o Messias? Ele me falou que é o Messias. Será que ele é o Messias? Será que ele não é o Messias? E aí, essas pessoas ficam curiosas e vão atrás dela. E aí no versículo 42, eles falam assim, agora cremos não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Sabe o que eu acho mais lindo? É que Jesus, ele escolhe uma mulher que não se sente digna, uma mulher com a vida toda torta, uma mulher que não tinha perspectiva nenhuma de salvação, de acordo com as leis daquela época. E ele escolhe essa mulher, acima de tudo uma mulher. Naquela época uma mulher não tinha voz, gente. Mas ele escolhe uma mulher para falar diretamente quem ele é. E naquela cidade que entraram 12 discípulos e não trouxeram ninguém, essa mulher trouxe a cidade. O povo pediu para Jesus ficar com eles, os samaritanos, que eram inimigos dos judeus. Eles pediram para que Jesus ficasse com ele mais 2 dias e ali Jesus ficou. E muita gente foi salva através dessa mulher. O que eu quero dizer com tudo isso é que não importa os caminhos que você tenha ido, assim como o filho pródigo que foi para longe e perdeu tudo, assim como essa mulher que se sentia indigna por causa dos seus erros. Deus, ele sempre tá esperando a gente, sabe? O que ele quer e o que ele busca são adoradores em verdade e em espírito. E a fé é exatamente isso. É a crença. A fidelidade é você agir de acordo com o que você acredita. Essa samaritana, apesar de todos os erros que ela cometeu na vida dela, a gente não sabe o porquê e o que levou ela até isso. Tem muitas teorias, mas não é aí que eu quero entrar. O que importa é que ela acreditava no Messias. Ela acreditava em Deus e ela queria adorar Ele. Só que todos os erros dela impediam ela de acessar isso. Mas por causa dessa fé que ela tinha dentro de si, foi que ela reconheceu Jesus. Foi que ela evangelizou toda uma cidade. Foi por causa dessa fidelidade que ela tinha com o que ela acreditava que ela teve uma vida nova. Por quê? Porque na Bíblia não fala o que aconteceu com ela depois disso. Mas eu sei que todos os lugares em que Jesus passou, libertou, curou e salvou, a vida da pessoa foi transformada. Assim como a mulher que foi pega em adultério, que não foi apedrejada. Jesus falou, vai, não peques mais. Eu acredito que essa mulher, depois desse encontro no poço, depois de ouvir esses homens falando, agora cremos não somente por causa do que você disse. Eles deram um voto de confiança para alguém que era rejeitada. E aí eles foram até lá e viram que o que ela estava falando era verdade. Acredite, isso deve com certeza ter mudado a vida dela. Jesus, quando ele entra na vida de alguém, ele não entra para deixar tudo da mesma maneira. A constância que nós precisamos ter, ela às vezes vai falhar, a gente vai falhar, vai ter dia que você vai falar, eu não consigo. Quando a gente fala de constância, não significa que a intensidade precisa ser a mesma, mas a disciplina de fazer mesmo que não queira. Quando a gente fala de constância na fidelidade do casamento, é que mesmo no meio das crises, mesmo naqueles dias que você não acorda tão apaixonado, que os defeitos da pessoa parecem muito maiores do que as qualidades, lembra, olha para trás e lembra o que te apaixonou naquela pessoa, lembra dos momentos bons que vocês viveram, traz à memória o que vale a pena, o que vai alimentar a sua fé. A gente precisa lembrar da primeira virtude, que é o amor. E o amor do fruto, ele não é um amor romântico, ele é um amor ágape, sacrificial.
Então, quando a gente lembra dos motivos que nos levaram a tomar uma decisão, a gente reacende a chama, a gente se reabastece. Quando a gente olha para uma situação na nossa vida que você fala, meu Deus, será que vale a pena continuar sendo fiel? Porque eu olho em volta e eu vejo tanta injustiça acontecendo, as pessoas perguntando onde está Deus, por que que Deus permite? Se lembre de todas as vezes que Deus sempre esteve lá, foi o povo que foi para longe. Deus, ele sempre esteve lá. Lembra, eu sempre vou falar sobre o filho pródigo, porque o filho pródigo, ele sai com as próprias pernas, com os recursos que o pai entrega para ele. Quantas vezes Deus abençoa a gente, e é justamente por conta dessas bênçãos que a gente queria tanto, que a gente cai. Por quê? Porque Deus, ele quer que você tenha suas experiências. Ele quer que você viva, para você entender verdadeiramente o que é bom. Porque tem uma frase que fala que a gente só sabe o que é bom quando conhece o ruim. E muitas vezes Deus precisa deixar a gente experimentar o ruim para poder valorizar o bom. O convite hoje desse estudo a pensar no seguinte, a pensar na confiança. Como eu posso ser uma pessoa de confiança? O que eu preciso mudar? O que na minha vida tá me levando para longe dessa confiança? A confiança que você inspira nas pessoas e a confiança que você tem nas pessoas. Perdão, eu quero te convidar a perdoar, a fazer uma limpa no seu coração. Estipula, anota tudo que você, todas as mágoas que você tem das pessoas e vai do mais fácil para o mais difícil, mas vai apresentando para Deus. Você não sabe o que orar, vai para a Bíblia, vai para o Salmo, Salmo 51, aonde Davi pede perdão. Leia Salmo 51. Constância. Eu quero que você aprenda sobre constância. Olha o que está te impedindo de ser constante nas áreas que você tem mais dificuldade. Ah, eu tenho dificuldade de orar? Como que eu posso melhorar isso? Ah, eu tenho dificuldade de continuar um hábito novo? Como que eu posso melhorar isso? E por fim, o mais importante é te inspirar a alimentar a sua fé. Tudo isso que eu tô falando para você vai alimentar a sua fé. Lembre-se todos os dias antes de dormir, olha para o seu dia e se lembra dos motivos que você tem para ser grato a Deus. Lembre-se de agradecer a Ele pelos mínimos detalhes, porque Ele cuida da gente nos mínimos detalhes. E esse cuidado, por amor, ele inclui, inclusive, coisas que nós não queremos, mas que a gente precisa. Então, aprenda a ser grato, até pelo que te incomoda, porque aquilo está moldando em você o caráter que Deus te fez para ter, ok? Para a tarefa de hoje, eu quero deixar 2 capítulos. Capítulo 4 de João, só o capítulo 4. Se você sentir, leia mais. Mas o capítulo 4 de João e o capítulo 7 de Mateus, ok? Capítulo 4 de João e o capítulo 7 de Mateus. Eles têm tudo a ver com o que a gente falou aqui. Eles falam sobre, no capítulo 7 fala sobre julgamento, fala sobre perdão, fala sobre uma série de coisas que nós vamos aplicar em fidelidade. E no capítulo 4 de João, fala sobre a história da mulher samaritana, sobre mudança de vida, sobre constância, sobre a manifestação dessa virtude. E principalmente, gente, entenda, fidelidade não é só uma característica, não é só a manifestação do Espírito em nós. Fidelidade precisa ser base, precisa ser alicerce. Ela precisa estar pontual na sua vida, porque quando você tem ela como princípio, todas as suas decisões serão tomadas a partir daqui. Lembre-se de Provérbios. O temor do Senhor é o princípio de todas as coisas. Você só teme, só respeita, só ama o que você conhece, o que você confia, o que você acredita. Isso é fé e fidelidade, ok? Então, até o próximo vídeo. Se você não viu os outros vídeos, vai lá conferir. Gente, tem um vídeo que eu sou apaixonada, que é o vídeo da amabilidade, porque é uma virtude que me transformou muito, significou muito pra mim. Então, dá uma olhadinha lá.
sei lá, compartilha, curte, se inscreve, faz tudo o que você tem que fazer aí no YouTube e até o próximo diário, ok? Bye!